Olá, alunos, tudo bem? Continuando, nós vamos entrar agora em sistema de numeração grego. O sistema de numeração grego-jônico também é conhecido como alfabético, pois as letras elas serviam para representar unidades, as dezenas e as centenas. Vamos ver aqui no quadro alguns números escritos de acordo com esse sistema. Esses símbolos eles eram compostos para formar um número desejado. Por exemplo, para representar o número 132, utilizava-se como se fosse o P, que se chama Rho. Para o número 100, eles utilizavam o lambda. Para o número 30, o beta. Para o número 30 e o beta para o número 2. Assim, o número 132 seria representado dessa forma, ou seja, pelas letras Rho, lambda e beta, respectivamente. Quando o número ultrapassava 1000, ele colocava um sinal semelhante a um acento, porém à esquerda do símbolo. Por exemplo, o 1000 era representado dessa forma. Já em textos gregos utilizava uma barra horizontal para diferenciar as letras números de letras comuns, como exemplo ao lado. Aqui, ó, você pode observar o número 11 e o número 32. Então, aqui, o número 1, letras do alfabeto grego, como se lê alfa. 2, beta. 3, gama. 10, iota. 20, kappa. 30, lambda. 100, rho. 200, sigma. E 300, tau. Vamos continuar aqui, revisando o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal originou há mais de 2.200 anos na região onde atualmente é a Índia. Esse sistema ele também é chamado de indo-arábico, porque ele foi criado pelos hindus e aperfeiçoado e difundido por toda a Europa pelos árabes. O sistema de numeração decimal ele foi adotado no mundo todo e é o nosso sistema de numeração. Vamos conseguir analisar isso, se vocês conseguem, algumas das suas características. Os símbolos usados para representar os números eles são chamados de algarismos. Os algarismos indo-arábicos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. As quantidades elas são agrupadas de 10 em 10, ou seja, o sistema ele tem base 10, considerando cada uma unidade, e em certos agrupamentos recebem nomes específicos. Agrupando 10 unidades, forma uma dezena. Agrupando 10 dezenas, formam uma centena. Agrupando 10 centenas, formam uma unidade de milhar. Dependendo da posição, o algarismo ele pode representar diferentes valores. Ou seja, os algarismos têm valor posicional ou valor relativo. Por exemplo, os números 13 têm os mesmos algarismos, porém representam valores diferentes. Uma dezena, valor posicional 10, 3 unidades, valor posicional 3 dezenas, valor posicional 30 e uma unidade, valor posicional 1. Da direita para a esquerda, a posição de cada algarismo no número ele indica uma ordem. E cada agrupamento de 3 ordens formam uma classe. Vamos observar no quadro aí a ordem e a classe, como elas são organizadas e como o número pode ser representado. Nesse caso, o número escolhido foi 2.347.938. Vamos aqui, ó, classes das unidades simples. Tem primeira ordem, chamada de unidade, segunda ordem, dezena, terceira ordem, centenas. Aí vem para a classe dos milhares, quarta ordem, unidade de milhar, quinta ordem, dezena de milhar, sexta ordem, centena de milhar. Aí vem para a classe dos milhões, sétima ordem, unidade de milhão, oitava ordem, dezena de milhão e nona ordem, centena de milhão. Então, o número ele foi organizado dessa forma. A unidade 8, dezena 3, centena 9. Classe das unidades simples. Agora, o 7 já passou para a classe dos milhares. E o 2 entrou na casa dos milhões. Para representar, ele seria assim, o 8 seria 8 unidades. 8 vezes 1, 8. 3 dezenas, que é o mesmo que 30 unidades. 3 vezes 10. O 9 centenas, 9 vezes 100, 900 unidades.
Vai continuando, ó. 7 unidades de milhar, que é 7 vezes 1000, 7.000 unidades. 4 dezenas de milhar, 4 vezes 10.000, 40.000 unidades. 3 centenas de milhar, 3 vezes 100.000, ó, 3 centenas de milhar, 300.000. 2 unidades de milhão, 2 milhões de unidades. À esquerda da classe dos milhões, a gente temos a classe dos bilhões. Em seguida, a classe dos trilhões, os quatrilhões, os quintilhões e assim por diante. Assim, há, no caso, duas maneiras, só um instante, deixa eu voltar aqui. Há duas maneiras de nós resolvermos. De decompor esses números. No caso da primeira forma, que é separando, ó, o valor vezes a base 10, 2 vezes 1 milhão, mais 3 vezes 100.000, mais 4 vezes 10.000, mais 7 vezes 1.000, mais 9 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 8 vezes 1. Ou não separando a unidade da base 10, como no caso 2 milhões, mais 300.000, mais 40.000, mais 7.000, mais 900, mais 30, mais 8. Das duas maneiras está correto, tá bom? A partir dessa ideia, vocês irão realizar a atividade proposta nas páginas seguintes, que eu irei deixar lá no WhatsApp para vocês. Então é isso, conseguiram lembrar aí a questão da unidade, dezena, centena, ordem e classe? Fico no aguardo aí da resolução das atividades da correção proposta para hoje. Então é isso e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!